Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui meus colegas vereadores, a colega vereadora Eliamar, os colaboradores aqui da casa. Cumprimento o Dr. Luiz Fernando, representando o executivo nesta sessão, todos os servidores que aqui nos prestigiam de forma presencial nessa noite. Cumprimento também todos os nossos munícipes que nos acompanham semanalmente através das nossas redes sociais da Câmara Municipal. De uma forma especial aqui quero saudar também nosso colega suplente de vereador Leno, que está assumindo no dia de hoje, no lugar do suplente de vereador Eliseu Brau, que assumiu aí por alguns dias devido ao estado de saúde e atestado médico do vereador Everson Jandrei Weber. E aproveito aqui também para comunicar que o nosso colega vereador, também presidente eleito no último pleito eleitoral da mesa diretora, nos apresentou na semana passada um atestado médico, e esse novo atestado médico ele é até o dia 26 de julho de 2024. Assim sendo, houve então a convocação do primeiro suplente de vereador Leno, e a gente segue aqui na condução dos trabalhos. Quero também cumprimentar o servidor aqui, Daniel, que está assumindo nossa assessoria de comunicação novamente aqui no período de licença maternidade da servidora Aline. Os dois aí sejam muito bem-vindos novamente. Declaro aberta a 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Saudade, Santa Catarina. De imediato passo a palavra à nossa primeira secretária, a vereadora Eliamar, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Obrigada, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar os meus colegas vereadores, os funcionários desta casa, todos que estão nos assistindo através das redes sociais, e hoje em especial aos servidores públicos aqui presentes, alunos e público em geral. Ata da 5ª sessão ordinária para o exercício de 2024 do 24º período legislativo da Câmara Municipal de Saudade, Santa Catarina. No 4º dia do mês de março de 2024, às 19 horas, efetivou-se a 5ª sessão ordinária do exercício de 2024 do 24º período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores, em sua sala de sessões, cito a Avenida Independência, número 320, centro deste município de Saudades, comarca de Pinhalzinho e estado de Santa Catarina. Sob a presidência em exercício do vereador Claudemir Brescovit, que verificou o livro de atas e constatou a presença de 8 vereadores: Alfeu José Chu, Claudemir Brescovit, Clairton Lauxen, Cleiton Rafael Knorrs, Clério Antônio dos Santos, Eliamar Corrade, Jones Mor e Jorge Ternos. Falta justificada do vereador Eliseu Brown. Por ter número legal de vereadores, deu-se aberta oficialmente a sessão. O senhor presidente em exercício cumprimentou e agradeceu a presença de todos e, de imediato, passou para a primeira secretária, a senhora Eliamar Corrade, para que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, na qual, em ato contínuo, foi pelo senhor presidente em exercício submetida para discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Após, o senhor presidente em exercício solicitou para a primeira secretária, a senhora Eliamar Corrade, para que realizasse a leitura do pequeno expediente. Do Legislativo, deu entrada a seguinte indicação. Indicação número 9 da vereadora Eliamar Corrade. Indica ao Poder Executivo Municipal
por meio do Departamento de Serviços Urbanos e Secretaria de Educação, que observem e estudem a possibilidade de construir um abrigo de passageiros na parada de ônibus na rua Quintino Bocaiúva, próximo à casa de Edibaques. Após, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário, senhor Jones Mor, para que realizasse a leitura dos vereadores inscritos para a palavra livre. Sendo assim, foram os inscritos Eliamar Corradi, Clério Antônio dos Santos, Alfeu José Chu, Jorge Ternos e Cleiton Rafael Knorrs. Em seguida, o senhor presidente em exercício, Claudemir Brescovit, passou para a ordem do dia. Projeto de lei complementar do Legislativo número 2, de 22 de fevereiro de 2024, em regime de urgência, que dispõe sobre o aumento e alteração de atribuições da carga horária e da remuneração para o cargo de assessor legislativo e da outras providências. Aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto de lei complementar do Legislativo número 3, de 22 de fevereiro de 2024, em regime de urgência, que dispõe sobre o aumento da remuneração do cargo de contador e da outras providências, aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto de lei ordinário número 3, de 9 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, do Grupo Integrado de Ações Coordenadas na Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Saudades e da outras providências. Aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto de lei ordinário número 4, de 16 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a denominação de rua e estabelece outras providências. Aprovado por unanimidade em segunda votação. Indicação número 9 de 2024, da vereadora Eliamar Corradi. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, o senhor presidente em exercício passou para a palavra livre. A vereadora Eliamar Corradi comentou que iniciou-se a reforma dos banheiros da Escola de Educação Básica Rodrigues Alves. Pontuou também sobre os problemas encontrados em virtude dos cachorros na rua e reiterou o projeto de lei aprovado para a castração dos animais. Na oportunidade, discorreu sobre a terceira edição Momento Mulher. Por fim, enalteceu sobre a importância de reorganizar a parada de ônibus em frente ao ginásio municipal. O vereador Clério Antônio dos Santos destacou a reunião ocorrida sobre a lei que concede a licença-prêmio aos servidores públicos municipais e reiterou a importância de avaliar e ajustar a situação. O vereador Alfeu José Chu comentou da sua participação na terceira edição Momento Mulher e a importância da participação das mulheres no evento. Ainda reiterou os perigos encontrados em virtude dos cachorros na rua e pontuou ser favorável com o cadastramento para a identificação dos animais. O vereador Jorge Ternos falou sobre a importância do diálogo ocorrido com os servidores públicos municipais. Disse também que o Departamento Municipal de Estrada e Rodagem, DMR, está realizando um bom trabalho na linha Coxilha. Pontuou que no mês de abril completará um ano de promessa de medidas perante a situação do cemitério municipal. Ainda falou que o Brasil cresceu 2,9%. O vereador Cleiton Rafael Knorrs falou que o município realizou solicitação ao setor de licitações para efetuar uma nova licitação do transporte escolar da linha Alto Maipu. Comentou também que a instituição financeira Sicob manifestou sua intenção de instalar uma agência no distrito de Juvencio. Reiterou sua preocupação com os animais na rua. O presidente em exercício, Claudemir Brescovit, agradeceu à secretária Gisela e aos motoristas por toda a atenção destinada com o transporte escolar e aos alunos. Endossou a importância da reunião ocorrida antes da sessão ordinária do referido dia, onde estiveram presentes servidores públicos municipais, vereadores, prefeito e vice-prefeito municipal e representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, com o objetivo de corrigir um erro na licença-prêmio. Na oportunidade, enalteceu a importância dos vereadores estudar os projetos de lei com dedicação, atenção e responsabilidade. Assim, reiterou que essa é uma das funções atribuídas ao vereador. Por fim,
o senhor presidente em exercício encerrou a 5ª sessão ordinária do exercício, convidou vereadores e público em geral para participarem da sessão a se realizar dia 11 de março de 2024, segunda-feira, às 19 horas, nesta sala de sessões. E eu, secretária, redigi a presente ata que será lida, apreciada e posta em votação. Saudade Santa Catarina, em 4 de março de 2024. Seria isso da ata, senhor presidente, eu devolvo a palavra. Obrigado, vereadora Eliamar, pela leitura da ata da sessão anterior, a qual eu coloco a referida ata em discussão, caso algum vereador queira se manifestar. Não havendo manifestação, coloco a mesma em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Passo novamente a palavra à nossa primeira secretária, a vereadora Eliamar, para a leitura das matérias que foram inclusas no pequeno expediente para a tramitação na noite de hoje. Obrigada novamente, senhor presidente. Então, nós temos um convite. É com muita satisfação que a Cressol Aliança se dirige a você para estender um convite especial. Em nosso contínuo compromisso com a transparência, participação ativa e fortalecimento dos laços entre todos que compõem nossa cooperativa, estamos realizando a Assembleia de Relacionamento 2024, um momento crucial para o nosso desenvolvimento conjunto e sustentável. Na Assembleia, você, como parte essencial desse processo, terá a oportunidade de se informar sobre as ações da cooperativa, resultados alcançados no último ano, além de discutir planos futuros e estratégias. Sua presença é indispensável para que possamos construir em conjunto um futuro ainda mais promissor para a Cressol Aliança. Confirme sua presença. A Assembleia de Relacionamento ocorrerá dia 13/3, às 19h15, no Clube 15 de Novembro. Edital de convocação número 01 de 2024. Audiência pública para a prestação de contas das ações e serviços públicos de saúde. A Secretária Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde de Saudades, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, convocam a população geral e as entidades representativas do município para participarem da audiência pública com o objetivo de avaliar o relatório quadrimestral do 3º quadrimestre de 2023 e o relatório anual de gestão de 2023, atendendo o dispositivo do artigo 1º, caput e parágrafo 2º da Lei Federal número 8.142, de 28 de dezembro de 1990, artigo 36, parágrafo 1º da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, e artigo 33 da Lei Federal número 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre a prestação de contas da saúde, em especial a apresentação do relatório quadrimestral detalhado anterior, referente ao 3º quadrimestre, setembro a dezembro de 2023, e relatório anual de gestão de 2023. Data dia 18 de março de 2023, seria de 2024, horário às 17 horas, local Câmara de Vereadores. Vem assinada pela secretária municipal Auliane Dona Krot A. Hackenhart e Fernanda Weber, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Pedido de informação número 2. Cumprimentando cordialmente a Câmara Municipal de Vereadores de Saudades, através do vereador Jones Mor, vem respeitosamente requerer, para fins de informação, cópia dos documentos que atestam quantos metros cúbicos de rachão foram utilizados no asfalto da linha Santo Afonso, bem como o valor do metro cúbico. Na oportunidade, requer cópia também de todos os romaneios identificando os caminhões e todas as cargas com os pesos de que cada caminhão transportou, indicando o número da placa de todos os caminhões utilizados na referida obra. Atenciosamente, vereador Jones Mor. Então,
Nós temos também uma alteração nas comissões permanentes do Legislativo Municipal de Saudades no ano de 2024. Então, a segunda comissão, que é a Comissão de Finanças e Orçamento, então, presidente Alfeu José Chu, vice-presidente Clério Antônio dos Santos e membro Lenoir Jacob Franken. Também a terceira comissão, de Obras Públicas, Serviços Públicos, Segurança Pública, Cidadania, Agricultura e Meio Ambiente. Presidente, Clairton Lauxen, vice-presidente, Jorge Ternos e membro, Lenoir Jacob Franken. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra. Desculpa, senhor presidente. Então, nós temos o projeto de lei complementar número 1, que deu entrada hoje em regime de urgência, que altera a Lei Complementar número 5 de 2002, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e da outras providências. Para este projeto, nós temos uma emenda supressiva ao projeto de Lei Complementar número 1 de 2024. Excelentíssimos senhores, presidentes e demais membros das comissões permanentes do Poder Legislativo Municipal de Saudades. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereadores signatários com assento no Poder Legislativo Municipal e no uso de suas atribuições conferida no artigo 163, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Saudade, Santa Catarina, aprovado pela Resolução número 6 de 14 de dezembro de 2020, apresentam emenda supressiva ao projeto de lei complementar número 1 de 2024 nos seguintes termos. Redação original. Artigo 93-A, parágrafo 3º. A contagem de 7 anos será interrompida durante o prazo de licença não remunerada ou pelo período que exceder a 60 dias, no caso de licença para o tratamento de saúde e por motivo de doença em pessoa da família. Parte em negrito suprimida, que foi para o tratamento de saúde. Então, a proposta de redação. O artigo 93-A, no seu parágrafo 3º, a contagem de 7 anos será interrompida durante o prazo de licença não remunerada ou pelo período que exceder a 60 dias, no caso de licença por motivo de doença em pessoa da família. Informamos que, após aprovada a emenda supressiva, o texto do projeto da Lei Complementar número 1 de 2024 passa à redação final com as alterações acima. Vem assinada pelos vereadores Clério Antônio dos Santos, Eliamar Corrade e Cleiton Rafael Knorrs, que são os vereadores da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Eliamar, pela leitura das matérias que deram entrada na casa para tramitação nesta noite. Eu passo a palavra ao segundo secretário, vereador Jones, para que faça a leitura dos vereadores inscritos para usar a palavra livre. Com a permissão do presidente Claudemir, cumprimento meus colegas vereadores, a vereadora Eliamar, os nossos servidores da casa, público que nos prestigia presencialmente e também pelas redes sociais. Estão inscritos o vereador Jorge, o vereador Alfeu, a vereadora Eliamar, o Cleiton e o Lenoir. Mas a gente abrevia, né, Leno? Seria isso, presidente, devolvo a palavra. Só conferindo novamente aí, secretário. Jorge, Alfeu, Eliamar, Cleiton e Lenoir. Isso, obrigado, vereador Jones. Passamos então para a ordem do dia e os projetos em discussão e votação. Então nós temos aqui para aceite, votação aqui de aceite dos nobres colegas vereadores, por sugestão do presidente, a gente fez uma sugestão de incluir, então, como membro da Comissão de Finanças e Orçamento e também da Comissão de Obras Públicas, Serviços Públicos, Segurança Pública, Cidadania, Agricultura e Meio Ambiente, o suplente de vereador Leno, que assume no lugar do vereador Everson e, consequentemente, no
no lugar do vereador Eliseu Brau, que estava substituindo o vereador Everson e estava como membro destas referidas comissões. Eu coloco em votação se os vereadores aceitam, né, essa sugestão do suplente de vereador Leno assumir como membro destas duas comissões. Todos concordam? Então, está aprovada. O vereador Leno passa a integrar as duas comissões. Nós temos também aqui, que deu entrada em regime de urgência, o projeto de lei complementar número 01. Eu coloco o aceite do regime de urgência em votação. Os vereadores aceitam tramitar em regime de urgência? Sim. Então, o referido projeto de lei, ele altera a lei complementar número 5 de 2002, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e da outras providências. O mesmo tem uma emenda supressiva. Assim sendo, conforme nosso regimento interno, a gente precisa primeiro fazer a votação da emenda e, posteriormente, a votação do projeto de lei. A referida emenda, conforme lido pela nossa primeira secretária, a vereadora Eliamar, foi uma emenda supressiva, aqui para que fique claro, e depois os vereadores também podem, na votação do projeto, complementar e colocar suas considerações. Alterou o seguinte texto. A contagem de 7 anos será interrompida durante o prazo de licença não remunerada ou pelo período que exceder a 60 dias, no caso de licença para o tratamento de saúde e por motivos de doença em pessoa da família. Foi suprimida a parte que fala para o tratamento de saúde, que seria o tratamento próprio. A redação proposta, no artigo 93A. A contagem de 7 anos será interrompida durante o prazo de licença não remunerada ou pelo período que exceder a 60 dias, no caso de licença por motivo de doença em pessoa de família. Só para que os servidores que estão aqui presentes e também aqueles que estão em casa possam entender qual que foi a mudança. O projeto que foi proposto, que veio para a Câmara, ele interrompia o prazo, né, no caso de um servidor, por exemplo, o servidor estava 6 anos e meio, aí pegava um atestado para tratar saúde própria, maior do que 60 dias, e aqui os vereadores me corrigem se eu estiver errado, também tem os dois jurídicos aqui para nos auxiliar. Um prazo maior do que 60 dias interrompia o prazo, ou seja, todos os 6 anos para trás se perdia. Após voltar, começava a contar um novo prazo. Então, os vereadores aqui, todos os vereadores aqui entenderam em suprimir essa parte e retirar. Ele suspende. Então, a nova lei que está sendo proposta, ela suspende esse tempo. Se ficar 60 dias, 90 dias, ele não vai contar nos 7 anos, mas não deixa de contar os 6 anos e meio, que até então os servidores já tinham garantido, já tinham trabalhado. Então, aqui quero aproveitar esse gancho aqui para parabenizar os vereadores, né, pela observação, e é isso que eu falava na sessão passada, que esse é o nosso papel, é o nosso trabalho, né, de fazer as devidas verificações, ressaltando aqui também que o projeto de lei foi avaliado, né, doutor Luiz Fernando, pelo Sindicato dos Servidores, e é assim que veio, já tinha sido validado pelos sindicatos e veio para a nossa apreciação. E a gente identificou essa discrepância, ou não é nem que havia uma discrepância, porque se manteve a lei antiga, mas a gente entendeu que seria de valorização dos nossos servidores suprimir essa parte. Então eu coloco a emenda supressiva em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Emenda supressiva aprovada por unanimidade. Agora eu coloco o projeto de lei complementar número 01, que entrou em regime de urgência, que altera a lei complementar número 5 de 2002 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e da outras providências, em discussão, e abro a palavra caso os vereadores queiram se manifestar. Algum vereador? Vereador Clério está com a palavra. Com permissão do presidente, cumprimentar os colegas vereadores, a vereadora Eliamar,
também a nossa secretária Tamires, jurídico Henrique, Luiz Fernando e os funcionários do município e os que nos estão assistindo pelas redes sociais. Quero aqui destacar que estamos aqui revendo essa lei, que não foi erro da Câmara no passado, e sim um erro de quem publicou esse projeto. Pelo nosso entendimento, aqui está o vereador Jones e na época o vereador Nico Eberson, então não está, os demais são novos nessa legislatura, mas não foi com essa intenção dos vereadores. Então, muitas vezes lá fora, as pessoas entendem errado e condenam o vereador, mas tem que condenar quem fez o erro. Não foi o erro dessa casa. Hoje estamos corrigindo a lei que vocês têm direito, e nós achava que isso estava tudo certo. Para mim foi novidade quando eu recebi essa notícia, como foi novidade para os outros vereadores da mesma forma, mas estamos aqui para resolver o problema, e o meu voto é favorável à mudança e que nenhum funcionário público saia prejudicado dessa forma. O meu voto é favorável, presidente e colegas vereadores, e devolvo a palavra. Obrigado, vereador Clério. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Cleiton, está com a palavra. Obrigado, presidente. Em seu nome quero cumprimentar os colegas, servidores aqui da casa, público presente e também quem nos acompanha via Facebook. Muito bem, já colocado pelo colega Clério, então eu gostaria de fazer o destaque que, independente se esse processo aqui, como já discutido na segunda-feira passada, se foi um erro, um equívoco, uma falha, eu acredito que não é esse o nosso objetivo, né? Nós estamos aqui para resolver e atender as demandas dos nossos munícipes. E realmente houve essa interpretação depois da lei publicada em 2020, em que constatada pelo Executivo o não pagamento mais da licença prêmio. Então, na segunda-feira esse assunto foi discutido. Então, quero parabenizar o Executivo, o Sindicato, o Legislativo e, por que não, os servidores, que inclusive alguns hoje aqui estão presentes, que se mobilizaram, levantaram essa discussão, esse diálogo construtivo, junto com os assessores jurídicos, mesmo que por hora, por entendimentos distintos, mas nós chegamos aqui a um resultado final, ao meu modo de ver, satisfatório, e que nós podemos aqui, como vereadores, dar o aval para que a licença-prêmio, de fato, volte a vigorar com clareza e com segurança jurídica para os servidores municipais. Parabéns a todos os envolvidos e o meu voto é favorável. Obrigado, vereador Cleiton. Mais algum vereador? Vereador Alfeu, está com a palavra. Cumprimentar o presidente, em seu nome, meus colegas vereadores, colega vereador Eliamar, e o pessoal que nos prestigia aqui e através das redes sociais. Acho que é bem válido, é muito importante a gente resolver esse problema. Acho que só, às vezes, como ano passado já foi, isso foi visto no final do ano passado. Então, às vezes, se tivesse juntado logo a Câmara e o Executivo tudo junto, esse não precisava ter levado tanto tempo para se discutir. Como o vereador Clério bem falou, a gente também achava, porque pegava, a lei estava em vigor, era para dar, e lá estava revogada. Então, acho que se foi um equívoco, algum mal entendido, mas assim, acho que é importante, quando veio o Executivo, funcionários, sindicato e Legislativo junto, foi fácil resolver. Então, às vezes, o diálogo podia ter sido já anteriormente e não precisava ter dado esse AOE, que deu muito, porque todos os funcionários onde é que a gente ia pediam, diz, mas pelo que eu sei, não foi revogada. Mas estava lá no Diário Oficial e, graças a todos os empenhos aqui, hoje foi resolvido e essa lei vai passar e nenhum servidor vai deixar de receber um dia por causa de acumulado. Então, todo mundo vai continuar, e quem já tinha direito e não usufruiu ainda, agora pode solicitar que vai receber. Então, parabéns a todos, e acho que isso é o mais importante quando a gente consegue resolver para o bem de todos. Obrigado, presidente, e devolvo a palavra. Obrigado, vereador Alfeu. Passo a palavra à vereadora Eliamar.
Obrigada, senhor presidente. Eu acho que meus colegas já colocaram muito bem com relação a esse projeto, mas eu só gostaria ainda de comentar e, na verdade, parabenizar o nosso assessor jurídico, Henrique, por ter nos chamado a atenção a esse parágrafo 3º do artigo 93A. Senão, novamente, seria mais um projeto que iria passar, ia ser analisado e ia ter algumas contradições. Então, passou por outros setores jurídicos e aqui na Câmara isso foi analisado e foi entendido por todos nós. Quando o Luiz Fernando chegou aqui, nós comentamos com ele também, né, o entendimento do doutor Henrique e do Luiz Fernando era o mesmo com relação a esse artigo e por isso que nós modificamos. Consequentemente, para a semana que vem, nós já pedimos para o município trazer para nós essa alteração também na lei, no Estatuto dos Servidores Públicos com relação a esse artigo também, para que ninguém, por algum motivo de doença, porque um acidente ou qualquer doença que a gente tem não é porque a gente quer, né? Então, a gente perder também a questão do tempo que já está contado da nossa licença-prêmio, também não é justo e foi um entendimento que todos aqui tivemos com relação a isso. Então, só gostaria de fazer esse adendo, senhor presidente, para ficar bem claro que vai vir mais um com relação a essa mesma situação. Obrigada, devolvo a palavra. Obrigado, vereadora Eliamar. Mais algum vereador quer se manifestar? Não? Também endosso aqui nosso agradecimento aqui e ressalto o trabalho aqui do nossa assessoria jurídica, que é o doutor Henrique, né, sempre muito atencioso aos detalhes, né, doutor? E eu acho que essa atenção está possibilitando aí um ganho aos nossos servidores, né? Como a vereadora Eliamar comentou, né? Caso passasse despercebido, mais uma vez, era um projeto de lei que se passava e ali na frente ia gerar uma dúvida novamente, né? Caso um servidor tivesse perdendo aí o seu tempo, né, de licença-prêmio resultante de um atestado médico. Ressaltar também que nós não participamos, né, doutor, da discussão do projeto de lei, como havia sido combinado aqui na segunda-feira passada. Nós não fomos convidados. Claro que houve sim uma troca aqui entre, principalmente a gente tinha um entendimento diferente juridicamente, né, mas ressalta ainda mais a importância do diálogo entre os poderes e entre as partes interessadas. Coloco o referido projeto de lei em primeira votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Projeto de lei complementar número 01, que entrou em regime de urgência, aprovado por unanimidade em primeira votação com emenda supressiva. Nós temos, então, um pedido de informação, número 02, de 2024, cumprimentando cordialmente a Câmara Municipal de Vereadores de Saudades, através do vereador Jones Moore, vem respeitosamente requerer, para fins de informação, cópia dos documentos que atestam quantos metros cúbicos de rachão foram utilizados no asfalto da linha Santo Afonso, bem como com o valor do metro cúbico. Na oportunidade, requer cópia também de todos os romaneios, identificando os caminhões e todas as cargas com os pesos que cada caminhão transportou, indicando o número da placa de todos os caminhões utilizados na referida obra. Eu coloco o referido pedido de informação em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Esse é só em uma votação. Passamos agora, não havendo mais matéria para discussão e votação, passamos ao grande expediente e palavra livre. De imediato, passo a palavra ao vereador Jorge. Inicialmente também a minha saudação aos colegas vereadores, à vereadora, a todos que estão aqui presentes e a cada munícipe saudadense que está nos acompanhando via Facebook. Eu quero inicialmente dizer o seguinte, com alegria, todos nós, acredito eu, que estamos aqui, para representar cada munícipe saudadense. E principalmente com o objetivo, toda vez, de melhorar a vida de cada saudadense também.
esse nosso diálogo entre legislativo, executivo e sindicato foi mais uma prova disso. Eu quero primeiramente, não me manifestei antes, parabenizar os servidores públicos por meio do seu sindicato. Foram eles que começaram a argumentar este assunto. Foram os servidores públicos que estavam percebendo que estavam sendo lesados e prejudicados. Por isso procuraram, né, alterar então este item que estava errado nesse projeto, para que realmente nós então, com muito diálogo entre todos, conseguíssemos achar um determinado entendimento comum. E político não pode fugir da responsabilidade, principalmente de querer dialogar com as pessoas para melhorarmos assim a vida de cada saudadense. Então, parabéns a todos, que realmente então nós aqui vamos aprovar e que o Executivo realmente possa honrar, né, com esse compromisso de realmente pagar licença-prêmio a todos aqueles que são dignamente merecedores. E também em nome do nosso partido, a gente na semana passada fomos comunicados por nossos deputados federais, tanto Pedro Uxai como Ana Paula Lima, de que o governo federal está distribuindo recursos do PAC. O PAC é um programa de aceleramento e crescimento dos municípios. Então não tem como tu acompanhar, né, um crescimento dos nossos municípios sem ter recursos. Então criou-se este PAC. E Saudades vai ser beneficiada com recurso de 2.400.000, que seria então, a princípio, para construirmos mais uma unidade de saúde. Este é o objetivo. Então o recurso vai ser disponibilizado e a gente pediria ali, em nome de cada munícipe, que o prefeito saudadense fizesse a sua parte, né? Arrumasse tudo que é, né, documentação que se precise para buscar esse recurso e verdadeiramente nós investir em mais uma unidade de saúde aqui no município de Saudades. Eu vejo aqui o Luiz Carlos Schwender, né, que está representando muitas vezes o nosso hospital também, e gostaria também que da mesma forma a gente pudesse, uma hora dessas, arrumar um montante grande de recurso também para o nosso hospital, que também está precisando. Mas, a princípio, este é o objetivo, né? O recurso está confirmado e garantido, e peço eu, então, que o nosso Executivo Municipal faça a sua parte e que não se perca, então, esse recurso. No mais, um abraço a cada saudadense, que tenhamos todos nós uma boa semana, com o reencontro, então, na próxima segunda-feira, na sessão da Câmara. Obrigado, vereador Jorge. Passo a palavra ao vereador Alfeu. Obrigado, presidente, por mais uma vez conceder a palavra. Quero endossar as palavras do colega Jorge, né, que é muito importante. A gente acompanhou não só as Saudades, mas como é importante os municípios pequenos receber essas ajudas para a construção de novas unidades de saúde, escolas, creches. Isso é muito importante, uma parceria do governo federal com os municípios, porque hoje o que mais se precisa, a gente acompanha, são salas de aulas e unidades de saúde. Então, parabéns ao governo que realmente olhou principalmente para os pequenos municípios e está liberando esses recursos para que os municípios possam usufruir muito bem disso ali. Então, acho que é muito importante. E agradecer mais uma vez aos colegas vereadores, acho que o empenho e o diálogo foi muito bom que a gente teve em aprovar esse projeto, como a Eliamar bem colocou, né? Teve alguns ajustes ali que muitas vezes se passa despercebido, se não tiver esse diálogo e esse questionamento nas comissões, se passa, vota e depois fica e vai na hora de solicitar sua licença-prêmio e a pessoa não teria mais direito porque tinha perdido de repente 2, 3 ou nem que seja 1 ano de que já tinha conseguido e estava contando e faltaria, né? Então, acho que é muito importante isso, o trabalho do jurídico para analisar e juntamente com os vereadores. Então, parabéns a todos. Obrigado, presidente, e devolvo a palavra. Obrigado, vereador Alfeu. Passa a palavra à vereadora Eliamar. Obrigada, senhor presidente. Aqui, então, eu quero agradecer a Secretaria de Assistência Social, em nome da Glauce, pelo mimo hoje deixado aqui na casa. Já havia recebido no sábado, e a gente sabe que foi construído por algumas avós e pelas crianças do serviço
um trabalho muito bonito feito por essa entidade. Também na semana passada, eu e a Tamires estivemos participando em Pinhalzinho de um momento para as mulheres, que foi realizado pela Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores do município de Pinhalzinho. Um momento assim bem importante para nós, até pelo fato da gente também estar criando a Procuradoria da Mulher aqui na nossa Câmara, ter algumas experiências, algumas coisas novas e novas ideias, algo que vai vir fortalecer também as mulheres aqui no nosso município, que esse acho que é o nosso intuito também de todos os vereadores aqui desta casa, porque foi aprovado por unanimidade este projeto da Procuradoria da Mulher, então aqui na Câmara de Vereadores. E na semana passada, acabou não dando tempo hábil, mas dia 8 foi na sexta-feira, né? O dia que é o intitulado como o Dia da Mulher. Mas, mesmo assim, eu quero aqui, de uma forma muito especial, parabenizar cada uma das mulheres que mesmo no dia 8, mesmo hoje no dia 11, qualquer dia da semana, estão fazendo as suas atividades indiferente de qual ela seja, tá? Que a gente sempre se sinta bem aonde nós estamos e quando algo não está bem, que a gente possa estar falando, que a gente possa ter este poder de comunicação. Já conseguimos muita coisa durante esses anos, durante essas batalhas que a gente vem travando diariamente. Temos muitas coisas que conseguir ainda, mas já avançamos, né? E eu acho que de forma alguma, nós enquanto mulheres, nós queremos ser mais do que os homens ou provar alguma coisa que nós somos melhor do que eles. De forma alguma, acho que a gente precisa sim dos homens e nós precisamos andar lado a lado, né? Um sendo companheiro do outro, dividindo todas as coisas que nós temos, os conflitos, as experiências talvez que eles tenham e nós não temos ainda, pelo fato da falta de oportunizarmos, né? De termos esta oportunidade. E uma das coisas que mais hoje bate assim na tecla é a questão da remuneração, que mesmo a gente fazendo às vezes as mesmas atividades, não são em todos os cargos, mas ainda a remuneração da mulher ela é diferente da remuneração do homem. Mas acho que nós devemos estar continuando conversando e valorizando cada vez mais. Eu só fico, às vezes, um pouco triste, porque as pessoas dizem que valorizam a questão da mulher e tal, enfim. E só vou fazer um adendo do que aconteceu no sábado retrasado. É fato, sim, que na secretaria nós temos 3 mulheres. Que bom, né? Temos 3 mulheres. A visibilidade que dá-se para a mulher. Mas aí, quando você vai ver as fotos que foram postadas, a Câmara nem sequer aparece e foi representada lá, né? Parece-me. Então, assim, quando a gente fala da valorização da mulher, indiferente de quem que era a mulher que estava lá, é a valorização da mulher. Aquele momento era o momento das mulheres, né? Então, o que a gente fala tem que ser feito também, senão a palavra de nada vale. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra. Obrigado, vereadora Eliamar. Passo a palavra ao vereador Cleiton. Obrigado, presidente, mais uma vez. Eu gostaria de utilizar esse espaço, presidente, colegas vereadores, quem me ouve. Eu deixei um convite há alguns dias para um almoço beneficente que aconteceu ontem lá no distrito de Juvencio, em prol de uma prótese que precisa o seu Odair. Então eu trago aqui o registro de que o evento foi muito bom. Eu agradeço a todos que atenderam ao convite, participaram e parabenizo a família, os amigos, enfim, a todos que se mobilizaram para essa ação que aconteceu ontem. Segundo, eu quero deixar um convite, não apenas à população saudadense, mas também de toda a região, que porventura possa nos ouvir, para participar do rodeio, né? Nós temos no próximo fim de semana a programação do rodeio, do CTG Galpão da Amizade, aqui no nosso município, que já tem uma extensa programação iniciando na sexta-feira, sábado e domingo, e não preciso dizer que pela sua edição, 29ª edição, que é um evento tradicional para o nosso município. Então, parabéns de antemão já à patronagem,
aos piquetes, aos simpatizantes, enfim, deixar o convite para a população prestigiar esse evento. E também não custa a todos nós uma fezinha, a nossa torcida, para que o clima também colabore com o evento e para sucesso dos organizadores. Obrigado, presidente, devolvo a palavra. Obrigado, vereador Cleiton. Passo a palavra ao vereador Lenoir. Obrigado, presidente. Em teu nome, quero cumprimentar a vereadora Ilhamar, a minha colega, e demais vereadores aí, e os que estão assistindo nós presencialmente e através do Facebook. Primeiramente, eu quero agradecer o Nico, meu colega, que deu a oportunidade, né, mas de atestado, né, não é como, mas ele vai se recuperar logo, logo. E também lembrando de que sexta-feira era Dia da Mulher, né, ela trabalha fora, chega em casa, faz o serviço, né. A maioria das mulheres trabalha 18 horas por dia, né, 15, 18 horas por dia. Então, não podia deixar de homenagear pelo Dia da Mulher, que era sexta-feira, né. E também lembrando que no 2022 que eu assumi, eu também tinha uma reedificação de um bancário, tipo um banco bancário lá no distrito da Juvencio, e graças a Deus agora se concretizou, né? Então os colônios, os empresários lá, vai ficar tudo mais fácil. Então o que eles precisam, o norte, saudadense, tomo aposto a colaborar melhor para Saudades. Obrigado e devolvo a palavra. Obrigado, vereador Lenoir. Também aqui quero endossar as palavras do colega e desejar aqui melhoras ao nosso colega e presidente eleito, vereador Everson, né, para que possa se recuperar o mais rápido possível, né, que tenha a sua saúde restaurada e assim que possível assumir o seu lugar também aqui na nossa Câmara Municipal. Quero comentar aqui novamente, então, que possivelmente na semana que vem, então, né, é um compromisso que a gente tem, né, Luiz? O doutor Luiz Fernando está aqui para a gente tramitar também em regime de urgência o projeto de lei que trata da licença-prêmio do magistério, né? Então a gente vai deixar o texto igual aos dos servidores para que os dois tenham os mesmos direitos. Então, nós aqui legislativo, caso necessário, doutor Luiz, a gente poderá inclusive fazer uma sessão extraordinária, né, caso a gente entender que o prazo apertar lá para você fazer, o executivo, enfim, fazer a publicação da lei, a gente está disposto, né, a fazer uma sessão extraordinária para que dê tempo de fazer essa correção ainda esse ano, né, antes do período ali que a gente entra no período de implicações aí, questões eleitorais. E aproveitando aqui, doutor, quero aqui, inclusive agradecer, né, a gente enviou semana passada 2 projetos de lei, né, de iniciativa aqui da Câmara Municipal para reajuste aqui do contador e também, né, aumento da carga do assessor legislativo, e foi indicado pelo executivo a falta do impacto financeiro. Agradeço aqui, é realmente muito oportuno, né? Nós cobramos e acabamos não enviando para vocês. Então esse impacto financeiro a gente vai enviar amanhã de manhã, vai vai protocolar lá na prefeitura, e eu te peço aqui um pedido do legislativo para que dê também uma atenção lá na publicação das referidas leis. Quero também aqui aproveitar para parabenizar a diretoria e toda a equipe dos veteranos do Aliança, que no sábado fez o torneio de pênalti, né? A gente esteve lá também participando, inclusive competindo, né? Porque prêmio é difícil a gente levar, né? Mas a gente esteve lá, o vereador Clairton também esteve presente, que não lembro se outro vereador esteve, mas o vereador Clairton acabou correndo da chuva, né? Não quis competir,
mas mesmo com a chuva, o evento foi muito bom, deu ali, atendeu às expectativas que a gente tinha. Aproveitando aqui, até se comentava no sábado, já se comentava em outras oportunidades, e ontem também o pessoal me chamou para comentar sobre a necessidade urgente de uma reforma nos vestiários do módulo esportivo. Tá precária a situação. Eu até Tamires, quero entrar aqui com uma indicação, próxima sessão, estarei também falando com o diretor esportivo, né, o Márcio, para avaliar essa possibilidade, porque a gente recebe muitos visitantes, né? Os veteranos geralmente têm jogos com visitantes de outros municípios. Agora está acontecendo a disputa do veterano ali, dos cinquentões, né? Também vem de outros municípios, e é uma imagem que eles levam também aqui no nosso município. Então a gente vai sugerir, na medida do possível, mas se possível ainda com urgência, né, fazer essa reforma, esses reparos, essa manutenção lá nos vestiários do módulo esportivo. Quero agradecer aqui todos os colegas vereadores, os nossos colaboradores aqui da casa, agradecer a todos vocês que vieram nos prestigiar nesta noite de forma presencial, serão sempre muito bem-vindos, e aqueles que nos acompanharam através das nossas redes sociais. Pedimos a Deus a sua bênção e a sua proteção nesta semana, e convido a todos para a próxima sessão, na segunda-feira que vem, dia 18 de março. Eu declaro encerrada esta sessão.